Olá, bem-vindo à Reforça Educação. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de conteúdo focado no edital para recenseador do IBGE. Bom, lembrando aqui que eu já dei a aula sobre os três conteúdos iniciais, que são números reais, porcentagens e função do primeiro grau. Vou deixar aqui o card para você ver depois. E hoje, nessa aula, eu vou dar a aula sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Essa aula vai ser de conteúdo e a próxima vai ser focada em exercícios. Então, vem comigo! Bom, para você entender esse assunto, você precisa primeiro entender o que são grandezas e por que elas são ditas diretamente ou inversamente proporcionais, certo? As grandezas são tudo que você quantifica. Pode ser uma hora, pode ser uma quantidade, uma unidade de medida. Então, essas coisas são grandezas. E para os problemas de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, você sempre vai estar relacionando duas grandezas. E a forma de relacionar sempre vai seguir uma proporção, ou seja, uma razão. E essa razão, ela vai ser ou direta ou inversa. Vamos entender então o que é diretamente. Diretamente quer dizer que sempre que uma grandeza aumenta, a outra vai aumentar também, de forma proporcional. Então, elas estão aumentando de forma direta, porque sempre que um aumenta, a outra também aumenta. Já quando você pensa da forma inversa, você vai ter o contrário. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Mas, para clarear isso um pouco mais na sua mente, vamos pensar aqui, que eu tenho um padeiro. Esse padeiro, ele faz 2 pães em 1 hora. Vamos pensar que a cada hora ele vai estar fazendo 2 pães. Então, na segunda hora aqui, ele vai fazer 4 pães. Que ele fez 2 pães na primeira hora e ele também vai fazer mais 2 pães na segunda. Então, 4 pães. Então, conforme a quantidade de horas aumenta, a quantidade de pães produzidos por esse padeiro também aumenta. Então, eu tenho aqui essas duas grandezas, que são as horas e os pães, se relacionando de forma direta, ou seja, enquanto um aumenta, a outra também aumenta. Agora vamos para um exemplo aqui de grandezas inversamente proporcionais, que é enquanto um aumenta, a outra diminui. Vamos pensar que você contratou um pedreiro para fazer a sua obra. Um pedreiro para fazer a obra, ele gastou 10 dias. Mas vamos pensar aqui, se você tivesse contratado 2 pedreiros para fazer a mesma obra, com certeza eles fariam a obra em menor tempo, né? Vamos pensar que se você contratou 2 pedreiros, eles fariam agora em 5 dias. Ou seja, a quantidade de pedreiro, ela é inversa à quantidade de dias. Porque quanto mais pedreiros eu colocar para trabalhar na obra, menor vão ser os dias que eu vou ter para terminá-las, certo? Porque eles vão fazer o serviço de forma mais rápida. Então, quanto mais eu aumento o número de pedreiros, menos dias eles vão gastar para fazer a mesma obra, certo? Por isso que essas duas grandezas eu posso dizer que elas são inversamente proporcionais, certo? Entendeu o conceito de diretamente proporcional e inversamente proporcional? Bom, vamos ver agora como que elas se aplicam a alguns exemplos para você entender esse conceito de forma mais prática. Antes de avançar, eu quero saber, você está gostando dessa aula? Bom, caso sim, se inscreve no canal que eu vou sempre estar postando vídeos desse tipo. Muito obrigado, deixa também seu comentário e vamos continuar com o vídeo. Para você entender, eu trouxe aqui de forma separada. Primeiro eu vou explicar as grandezas diretamente proporcionais, como resolver alguns probleminhas, e depois eu vou explicar as grandezas inversamente proporcionais, para que você fique em mente os dois conceitos, certo? Então, vamos aqui. Vamos pensar aqui, eu trouxe um exemplo bem simples para você fixar esse assunto, que é o seguinte. Em uma concessionária, cada vendedor consegue vender 4 carros, conforme mostra a tabela. Quantos veículos serão vendidos caso a concessionária tenha 10 funcionários? Bom, vamos aqui, nessa tabelinha eu construí aqui, a quantidade de vendedores, 1, 4, 8 e 10, e a quantidade de veículos, 4, 16, 32 e X. Então, essas relações vão se dar de forma proporcionais. Aqui,
ele diz que cada vendedor vende 4 carros, ou seja, um vendedor ele vai vender 4 carros. Então, a relação de proporcionalidade deles, ó, é 4, porque a cada vendedor ele vende 4. Então, se eu tiver 4 vendedores, ele vai ter 4 vezes 4, porque cada um desses 4 vai vender 4 carros. Então, a quantidade de veículos vendidos por ele vai ser 16. Então, enquanto um vendedor vende 4 carros, 4 vendedores vendem 16 carros. Isso se repete aqui, ó. E 8 vendedores? 8 vendedores venderiam 32 carros, porque cada um deles vai estar vendendo 4. Então, aqui já dá para ver que, conforme eu aumento o número de vendedores, eu também aumento o número de carros vendidos, certo? E numa mesma proporcional, numa mesma proporção, que é 4, a proporção é 4, ó. Certo? Sempre vai ser 4 vezes o número de vendedores, vai ser a quantidade de veículos. Então, se eu tivesse 10 vendedores, eu teria X veículos. Mantendo a proporção, bastaria que eu multiplicasse esse 10 por 4, que seria 40. Mas, se você não pegar isso de cara, você pode separar de uma forma diferente, ó. Ele diz que cada vendedor consegue vender 4 carros. Então, um vendedor, ele vende 4 carros. Então, 10 vendedores vão vender X carros. Eu não sei qual é a quantidade de carros que eles vão vender. Então, para eu resolver esse sistema, basta que eu faça aqui, ó, uma regrinha de 3. Lembrando que a regra de 3, sempre você vai estar relacionando também essas grandezas. Então, essa primeira grandeza é a quantidade de vendedores e essa segunda grandeza é a quantidade de carros. E aí, para resolver essa regrinha de 3, você faz a multiplicação cruzada. E aí, você vai ter aqui, ó, 10 vezes 4 é igual a x vezes 1. 1 vezes x, que é o próprio x, porque qualquer coisa multiplicada por x é a própria quantidade. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui 10 vezes 4 é 40, e 1 vezes x é o próprio x. A gente chegou no mesmo resultado, que é 40, que a gente tinha feito aqui de forma intuitiva. Então, 10 vendedores vão vender 40 carros, mantendo essa proporcionalidade, certo? Relembrando aqui essa regra de 3, a montagem é: um vendedor vende 4 carros, então 10 vendedores vão vender X carros. Montou a regra de 3, faz a multiplicação cruzada e encontra a quantidade de carros, certo? Essa foi um exercício para você entender como é que funciona essa proporcionalidade. Você tem que ver que todas as relações aqui seguem a mesma proporção, ou seja, o mesmo valor que eu multiplicar aqui, para relacionar um, eu vou ter que multiplicar aqui para relacionar o outro, porque eles são diretamente proporcionais, certo? Então, vamos seguir aqui e ver um outro exemplo. Nesse outro exemplo, ele diz o seguinte: em uma lanchonete, o número de sucos vendidos em 3 horas diferentes do dia foram 9, 21 e 36, de forma diretamente proporcional ao número de clientes que tinham no local, que eram, respectivamente, 3, 7 e 12. Sabendo disso, quantos sucos seriam vendidos se tivessem 8 clientes? Bom, vamos primeiro montar o sisteminha aqui, ó. Eu já separei os sucos e eu separei os clientes. Então, eu vou ter aqui, ó, ele me fala primeiro a quantidade de números de sucos vendidos, que são 9, 21 e 36, certo? Em 3 horas diferentes. Então, em uma hora ele vendeu 9, na outra hora ele vendeu 21 e na outra ele vendeu 36. E como que ele vendeu isso? De forma diretamente proporcional ao número de clientes. E quanto eram esses clientes? Ele está dizendo aqui, ó, que eram 3, 7 e 12, de forma respectiva, ou seja, nessa ordem. Então, aqui, ó, eu boto 3 clientes, 7 e 12. Então, em uma hora em que tinham 3 clientes, ele vendeu 9 sucos.
E na outra, em que tinham 7 clientes, ele vendeu 21. E na outra, em que ele tinha 12 clientes, ele vendeu 36. Dá para ver que é diretamente proporcional, porque conforme eu aumento aqui, ó, a quantidade de clientes, eu também estou aumentando a quantidade de sucos que eu estou vendendo, certo? Por isso que é diretamente proporcional. E aí, o que eu preciso saber? Ele quer saber que, caso eu tivesse 8 clientes, quantos eles venderiam aqui. Você pode fazer de duas formas. Encontrar a relação entre esses dois valores, que pode ser intuitivo para algumas pessoas e para outras não. Como eu penso que talvez não seja intuitivo para todo mundo, eu vou ensinar a forma que é para resolver por regrinha de 3, que eu penso que é mais fácil de você assimilar. Então, por regrinha de 3, você coloca aqui, ó, os sucos em um lado e os clientes em outro. Você sempre vai relacionar dessa forma. Coloca uma grandeza de um lado e coloca a outra grandeza de outro. E aí você coloca aqui uma relação que você sabe. Essa primeira aqui. Eu tenho 9 sucos e eu tenho 3 clientes. Então, quando eu tinha 3 clientes, eu vendi 9 sucos. Então, eu coloco aqui, ó, de forma direta, eu vendi 9 sucos quando eu tinha 3 clientes. E ele quer saber quantos sucos seriam vendidos, ou seja, a quantidade de sucos é o que eu quero descobrir. Então, eu atribuo ele ao nome de X, porque eu não sei ele, eu quero descobrir. E ele quer saber quantos sucos seriam vendidos se eu tivesse 8 clientes. Então, eu coloco aqui, ó, o 8 nessa lista aqui de clientes. Aí, eu separo dessa forma. Na primeira coluna, eu tenho sucos e na segunda, eu tenho clientes. Quando eu tinha 3 clientes, eu vendi 9 sucos. Agora que eu tenho 8 clientes, quantos sucos eu vou vender? Como é diretamente proporcional, eu posso montar essa regrinha de 3 e resolver de forma cruzada. Ó, eu multiplico o x pelo 3, que vai ficar 3x, e aí eu igualo essa outra multiplicação cruzada aqui, ó, de 8 vezes 9. 8 vezes o 9. E aí eu tenho 3x é igual a 8 vezes 9. 8 vezes 9 é igual a 72. Então, eu coloco aqui 72. E aí, daqui, ó, eu tenho o seguinte, que o x vai ser igual ao 72 dividido por 3. E aí, vamos fazer essa divisão. Por que ele está dividido por 3? Porque esse 3 aqui, ó, que estava multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, certo? E aí, eu vejo aqui, qual o número que multiplicado por 3 que vai dar 7 ou próximo dele? Vai ser o 2, porque 2 vezes 3 vai dar 6. E aí, eu subtraio 7 menos 6 vai dar 1. E aí, eu desço aqui o 2. Pronto. 12 dividido por 3 vai dar 4, porque 4 vezes 3 vai dar 12. Pronto. Então, eu sei que o x aqui vai ser 24, porque 72 dividido por 3 é 24. Então, quando eu tenho 8 clientes, eu vou vender 24 sucos, certo? E, para quem pegou essa questão de forma intuitiva, você pode ver a proporção aqui, ó. Conforme o cliente aumentava, a quantidade de sucos aumentava, né? Aqui, ó, você pode ver que a cada cliente eu tinha 3 vezes o número, eram os sucos, né? Então, aqui, ó, 7 clientes, 7 vezes 3, 21. 12 clientes, 12 vezes 3, 36. 8 clientes, 8 vezes 3, 24. Essa seria a forma intuitiva de montar, intuitiva de resolver, que seria descobrir a razão entre esses dois números aqui. E a razão era sempre 3. Sempre você estaria multiplicando o número de clientes por 3 para encontrar a quantidade de sucos. Essa é a forma mais intuitiva, caso você consiga fazer essa relação. Caso você não tenha tanta clareza para fazer, faz aqui dessa forma que a gente já fez, regrinha de 3, que dá o mesmo resultado, certo? E aí você já coloca isso em mente e já consegue resolver de forma bem simples, né? Então, vamos para outra questão. Essa outra questão é um pouco diferente e é a forma que eu penso que pode cair, certo? Que é um pouco mais elaborada. Ela diz o seguinte:
Paulo deseja repartir seus 260 carrinhos entre seus irmãos de forma diretamente proporcional às suas idades, que são 3, 8 e 15. Ou seja, se é diretamente proporcional às idades, quanto mais idade os irmãozinhos tiver, mais carrinhos eles vão ganhar, certo? Porque é diretamente proporcional. Então, quanto mais aumenta a quantidade de carrinhos, mais a idade aumenta. Ou quanto mais diminui a idade, menor será a quantidade de carrinhos que ele vai ganhar, certo? Porque você tem que manter essa proporcionalidade. Essa proporcionalidade. Como é diretamente, eles têm que se relacionar de forma direta. Quanto mais um aumenta, mais o outro aumenta também, certo? Então, aqui a gente já descobriu quais são as grandezas. As grandezas vão ser as idades dos irmãos e os carrinhos. Certo? Primeiro ponto. E aí, vamos pensar. Quantos carrinhos o seu irmão mais novo ganhará? E o mais velho? Bom, vamos ver. Ele tem ao todo 260 carrinhos. E ele vai dividir para os seus irmãos de acordo com as idades, 3, 8 e 15. Ou seja, ele vai repartir em grupos de 3, em grupos de 8, em grupos de 15. Então, no total, os grupos vão ser essa somatória aqui, ó. Então, vamos somar. 3 mais 8 vai dar 11. 11 mais 15 vai dar aqui, ó, 26. Então, eu sei que ele vai ter 26 grupos. Sempre que você tiver essas questões que ele diz que ele vai dividir de forma diretamente proporcional, e ele dizer as quantidades que ele vai dividir, você faz essa soma aqui, ó, que aí você vai ter a quantidade total de que serão divididos. E aí a segunda coisa que você tem que fazer, ó, esse aqui é o primeiro passo, tá? Nessas questões de grandezas, é bom você anotar o passo a passo, porque elas têm um pouco mais de lógica, né? Então é bom que você faça com passo a passo. Então, como ele vai dividir 260 carrinhos, ele vai dividir em 3, em 8 e em 15. Então, no total, ele vai dividir em 26 partes, que seria o somatório dessas partezinhas que ele vai dividir. Pronto, esse é o primeiro passo. O segundo passo é dividir a quantidade total nessas quantidades de partes. Então, eu divido os 260 carrinhos em 26. E aí eu vou descobrir quantos carrinhos vão ter em cada parte. Então, aqui, ó, eu dividindo 260 por 26, eu vou ter o quê? Eu pego aqui 260 e separo aqui, ó, 26 dividido por 26 vai dar 1, que é 1 vezes 26 vai ser 26. E aí vai faltar dividir o zero, né? Qual o número que multiplicado por 26 que vai dar zero? O próprio zero, né? Porque qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então, para encontrar esse resultado, eu tenho que multiplicar por zero. Então, eu tenho aqui que cada uma dessas 26 partes vão ter 10 carrinhos. Certo? Porque eu dividi a quantidade total de carrinhos em 26 partes. Então, cada parte vai ter 26 carrinhos. E para eu dividir de forma proporcional, você vê, o irmão mais novo é o irmão que vai ter menor idade, ou seja, é o irmão que tem 3 anos aqui. Então, eu pego aqui, ó, os 10 carrinhos e multiplico pelo 3, certo? Porque são 3 partes para esse irmão. E aí eu multiplico 10 vezes 3, esse irmãozinho de 3 anos vai ganhar 30 carrinhos. E o irmão mais velho? O irmão mais velho, eu repito isso. Eu pego aqui, ó, o irmão mais velho é o que tem maior idade, que é 15. Então, eu pego 15, que é a idade dele, e multiplico pela quantidade de carrinhos de cada parte, né? Então, 15 vezes 10 vai dar 150 carrinhos. Certo? Então, esse seria o terceiro passo. Como eu descobri quanto cada parte ganha, eu multiplico, então, por quantas partes eu tenho. O irmão mais novo tem 3 partes, então, eu multiplico a quantidade de partes do irmão mais novo pela quantidade de carrinhos em cada parte. E aí, encontrei 30 carrinhos. E do mais velho, da mesma forma. Como são 15 partes para o mais velho, eu tenho que multiplicar essas 15 partes pelos 10 carrinhos que cada parte tem, certo? Então, sempre que você tiver
uma questão dessa forma, você pode relacionar dessa maneira aqui. E vamos aqui, só de forma extra, ver quantas partes que o irmão do meio ganharia. O irmão do meio tem 8 anos, então ele multiplicaria o 8 vezes o 10, que seria 80. E se você somar aqui, ó, o 150 mais o 30 mais o 80, você vai ver que vai dar esses 260, ó. 0, 5 mais 3, 8, 8 mais 8, 16. Fica o 6 e mais 1. 1 mais 1, 2, 260. Então, realmente, ele dividiu de forma diretamente proporcional a quantidade de carrinhos, que era 260, para os 3 irmãos, certo? Então, o primeiro irmão mais novo ganhou 30, o mais velho 150 e o do meio ganhou 80. Certo? Deu para entender como que é essa divisão de forma diretamente proporcional. Bom, essa aula, como eu disse, é só de conteúdo. Então, eu só estou explicando agora o conteúdo, mas na outra aula eu vou trazer questões aplicadas mesmo a concursos. Mas lembrando que já tem uma questão nesse nível aqui, ó, dessa que eu resolvi. Então, você já pode ir anotando passo a passo e pegando o jeito. Vamos então agora ver as grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais, elas têm um quezinho a mais, elas não são tão simples assim não. Então, preste atenção para você ver qual é a diferença dessas para outra. Enquanto a outra relacionava grandeza por grandeza de forma direta, aqui nas inversas eu vou relacionar também grandeza por grandeza, mas de forma inversa. Então, em das colunas eu vou inverter os valores, porque aí eu vou conseguir ter essa inversão. Então, eu vou ter uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu trouxe aqui o primeiro exemplo para você ter em mente. Aqui ele diz o seguinte: 4 pedreiros conseguem terminar uma pequena obra em 8 dias. Sabendo que quanto mais pedreiros, mais rápida a obra fica, e mantendo essa proporcionalidade, quantos pedreiros seriam necessários para terminar essa mesma obra em apenas 4 dias? Vamos ver aqui. Aqui a gente já vê que nós temos duas grandezas, que são os pedreiros e são os dias. Então, aqui, ó, eu tenho os pedreiros e eu tenho os dias. Então, eu vejo aqui que quanto mais pedreiros eu tiver, menos dias eu vou gastar para terminar a minha obra, certo? Então, você pode saber que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, vamos pensar aqui e relacionar. 4 pedreiros fazem a obra em 8 dias. Então, para eu gastar apenas 4 dias, quantos pedreiros seriam necessários? Isso aqui seria a montagem se você fizesse de forma diretamente proporcional. Só que, como nós temos que fazer algo de forma indireta, de forma inversa, perdão, como é inversamente proporcional, eu tenho que fazer essa troca aqui, ó, entre essas grandezas, para eu inverter essa proporcionalidade, certo? Porque como eu vi aqui, de forma direta, você só multiplica cruzado e já encontra o resultado. Só que aqui, como não é direto, como é inverso, porque quanto mais pedreiros, menor o número de dias, você tem que fazer essa troca aqui. Então, em vez de ficar o 8 e o 4, você inverte e em cima fica o 4. E embaixo você coloca o 8. Certo? Então, é assim que você faz essa forma inversamente proporcional, certo? Então, é simples, você monta o mesmo sisteminha de 3, só que em uma das colunas você faz uma inversão, certo? Para você considerar que é inversamente proporcional, ou seja, que é o inverso. E aí, montando esse sisteminha, você basta que multiplique cruzado aqui, ó. Então, eu vou multiplicar 4 vezes o x, vai ser igual a 8 vezes o 4. 8 vezes 4, 32. Então, o x aqui vai ser o 32 sobre 4. Então, o x aqui vai ser 8. Então, eu vejo que enquanto 4 pedreiros fazem a obra em 8 dias,
para eu fazer a obra em 4 dias, eu necessitei de 8 pedreiros. E aí você manteve essa proporcionalidade, ó. Eu aumentei o número de pedreiros aqui e diminuí o número de horas aqui, certo? 4 foi para 8 e de 4 também foi para e de 8 foi para 4, certo? Entenderam essa forma inversa? É só você montar novamente o sisteminha de 3, só que você precisa lembrar que você precisa inverter em uma das colunas para você fazer a forma inversamente proporcional, certo? Vamos então para a última questão. O último exemplo aqui é semelhante ao exemplo que eu fiz lá na grandeza diretamente proporcional, só que nesse caso a resolução vai ser completamente diferente, porque agora nós vamos ter que é inversamente proporcional. Então, o passo a passo vai ser diferente do que a gente resolveu na questão de diretamente proporcional, que é essa aqui de cima, certo? Então, aqui, ó, antes eu dei o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E nessa aqui, inversa, também eu vou dar passo a passo, só que, óbvio, eles vão ser diferentes, certo? Porque aqui nós temos grandezas inversamente proporcional. Então, vamos lá. Vamos ler o exemplo e aí você vai compreender um pouco mais. Aqui ele diz que João deseja doar seus 155 livros entre 3 colegas de turma, de forma inversamente proporcional às suas notas. Ou seja, se é inversamente proporcional às notas, significa que quanto mais livros ele vai doar para quem tiver a menor nota, porque é de forma inversa. Nós vamos ter 2 grandezas, que são os livros e as notas. Quanto mais livros eu tiver, menor será a nota da pessoa. Quem tiver a menor nota vai ganhar a maior quantidade de livros, porque isso é de forma inversamente proporcional, certo? Essa divisão que ele vai fazer vai ser de forma inversa. Então, para descobrir quantos livros cada um ganhará, eu vou precisar fazer essas inversões. Para fazer isso, o primeiro passo vai ser definir a constante de proporcionalidade. Eu vou trazer esse conceito de constante porque foi a forma mais simples que eu achei de introduzir esse tema, de resolver essas questões com grandezas inversamente proporcionais, porque não são questões tão diretas. Então, você vai precisar de pegar essa dica aqui para você conseguir resolver de forma mais simples. Então, essa constante ela vai se relacionar às quantidades que você vai dividir aqui, ó. Então, você coloca aqui, ó, K, que é a constante, sobre cada uma dessas quantidades, que são 2, 3 e 5. Então, você vai botar K dividido por 2, K dividido por 3 e K dividido por 5. Por fim, isso aqui, ó, vai ser a quantidade de livros que cada um dos estudantes vão ganhar, dos colegas de turma, certo? Então, aqui, ó, vai ser o colega com menor nota. Ele vai ganhar essa quantidade de livros. Aqui vai ser a nota do meio, vai ganhar essa quantidade de livros. E o com maior nota vai ganhar essa quantidade de livros. Tá vendo que eu separei aqui, ó, em ordem crescente. 2, 3 e 5. Menor, do meio e maior. E aí, se isso aqui é a quantidade de livros em que cada um deles vai ganhar, eu posso somar e igualar a quantidade total de livros, que é 155. Certo? E aí eu faço isso. E aí vamos lá. Para fazer essa resolução, você precisa fazer o MMC. O MMC de 2, 3 e 5, você pode fazer assim, ó, dividir 2, 3 e 5 e ver aqui qual número que eu vou dividir que vai conseguir anular o 2. É o próprio 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O objetivo do MMC é deixar 1 em todas essas colunas. E aí eu vou para o próximo. Para o 3, eu vou precisar multiplicar por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E para o 5, novamente, eu divido por 5, que aí vai dar 1. E aí eu multiplico esses 3 valores. 2 vezes 3, 6, vezes 5,
2 vezes 3, 6 vezes 5. Ó, 6 vezes 5 vai dar 30, certo? Essa é a forma de tirar o MMC desses três valores. Ou, se você tiver com preguiça, não souber fazer o MMC, basta que você multiplique esses três termos, que também vai dar ok, certo? E aí, multiplicando esses três termos, vai ficar 30. E aí, o que eu faço? Isso aqui é uma operação com frações. Então, se eu tirei o MMC, eu pego esse MMC de baixo e eu divido. 30 dividido por 2 vai dar 15. Esse 15 eu multiplico pelo número de cima. 15 vezes K, 15K. E aí eu vou fazendo a mesma coisa. Pego esse 30 dividido por 3. Vai dar 10. 10 vezes K, 10K. E aí somo aqui. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes K, 6K. Sempre dessa forma. Quando você for fazer a soma de divisões, você faz esses três passinhos. Primeiro, tira o MMC e coloca embaixo. E desse MMC, você divide o MMC por cada um desses valores aqui, ó, de baixo. E o resultado você multiplica pelo número de cima, certo? Então, a ordem é MMC, divisão por baixo e multiplicação por cima. Certo? Você pega o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E aí vai fazendo essa sominha. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes K, 15K. Mais 30 dividido por 3, 10. 10 vezes K, 10K. Mais 30 dividido por 5, 6. 6 vezes K, 6K. Certo? E aí, igual o 155, você repete. E agora, o que a gente viu? Que aqui você pode passar esse 30 dividindo para o outro lado, multiplicando. E aí vai ficar 15K mais 10K mais 6K igual a 155 vezes 30, que eu passei o 30 que estava dividindo para o outro lado, multiplicando. E aí você faz essa multiplicação de 155 vezes 30. Vamos ver aqui quanto que dá. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 0. E 0 vezes 1, 0. 3 vezes 5, 15. Deixa o 5 e vai 1. 3 vezes 5, 15 também. Mais 1, 16. Deixa o 6 e vai 1. 1 vezes 3, 3. Mais 1, 4. Pronto, aqui eu tenho o resultado. 4.650. É essa a multiplicação. E aí, o que eu faço? Faço essa sominha aqui, ó. 15 mais 10, 25. Mais 6, 31. Então, vai ficar 31K igual a essa multiplicação que a gente já viu, que é 4.650. E aí, para isolar o K, você coloca o K aqui e faz o 4.650 sobre 31. E aí, vamos fazer essa multiplicação em um outro slide, tá? Vou apagar aqui para a gente fazer. Vamos fazer essa multiplicação. Só editar aqui. Pronto, a mesma resolução. A gente parou aqui, ó. K vai ser igual a 4.650 sobre 31. Então, vamos repetir isso aqui nesse outro slide. Paramos na constante proporcionalidade. E vamos dividir. 4.650 sobre 31. Aqui dá para ver, ó, 46 dividido por 31, que vai dar 1. 1 vezes 31, 31. E aí eu faço a subtração. 6 menos 1, 5. 4 menos 3, 1. 15 não dá para dividir por 31, então eu desço o 5 aqui, ó. E aqui vai ser 6, porque 6 vezes 31, vamos ver aqui quanto dá? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, vai dar quanto? 18. Deu próximo, mas deu maior, então não é. Vamos ver se é o 5.
Eu acho que é o 5, hein? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Então, realmente, 31 vezes 5, 155. Então, aqui vai ser 5. 5 vezes 31, 155. E vai sobrar apenas o zero aqui para eu dividir. O número multiplicado por 31, que vai dar zero, vai ser o próprio zero. E aí, pronto. Eu tenho que 4.650 dividido por 31 vai dar 150. Então, o nosso K demorou, mas conseguimos calcular, é 150, certo? E aí, por que a gente escolheu encontrar o K? Porque aqui, ó, eu dividi aqui, ó, e nessa igualdade a gente já viu, ó, K sobre 2 vai ser a quantidade de livros da pessoa que tiver menos idade. K sobre 3 do que tiver a idade do meio e K sobre 5 que vai ser a quem tiver a maior nota, né? Falei idade, mas é nota. Porque aqui nós estamos relacionando a quantidade de livros com as notas, tá? Eu sei que esse conceito é um pouquinho mais complicado mesmo de assimilar, mas você precisa fazer esse passo a passo. Então, encontramos o K, nós vamos então encontrar quanto cada um vai ganhar. O segundo passo vai ser esse. Então, ele pede quantos livros o colega com menor idade ganhará. O colega com menor idade, com menor nota, perdão, é o que tem nota 2, né? E como é inversamente proporcional, então, a nota dele, que é 2, vai ficar embaixo. E em cima nós vamos sempre manter a constante de proporcionalidade. Isso aqui vai ser a quantidade de livros que ele ganhará. Certo? Essa é a forma de resolver essa questão de proporcionalidade, certo? Então, aqui vai ser o K sobre o 2, ou seja, 150 sobre 2. 150 sobre 2 é 75, certo? Sei que é um pouco mais complicado esse conceito, mas você precisa fazer esse passo a passo. É bom você anotar passo a passo. Primeiro passo, encontrar a constante de proporcionalidade. Segundo passo, fazer essa relação da constante com os dados. E os dados, nesse caso, são os dados que eles vão se relacionar de forma inversa, que no caso aqui são as notas. 2, 3 e 5. Vendo isso, quantos livros o colega com a maior nota vai ganhar? Como a maior nota aqui, entre 2, 3 e 5, é o 5, né? Então, nós vamos repetir. Coloco a constante de proporcionalidade em cima e coloco embaixo a nota, que é 5. E aí, a quantidade de livros vai ser 4, K sobre 5, que vai ser o 150, que a gente encontrou aqui, sobre o 5. E isso aqui vai dar 30, certo? E só para a gente tirar a dúvida, o colega do meio vai ganhar K sobre 3, que é 150 sobre 3, que é 50, certo? Eu estou resolvendo já de cabeça, porque esse vídeo já está ficando bem longo, mas depois, se você quiser, você vai fazendo essas divisões aqui na mão, tá? Quando você for revisar a aula. Então, vamos lá. Então, o colega que tem a nota do meio vai ser K sobre 3, que é 150 sobre 3, que é 50. Somando aqui, ó, se você somar 75 mais 30 mais 50, você vai ter aqui, ó, os 155, que é a quantidade total de livros. Então, você fez de forma correta. E você vai ver aqui, ó, quem teve a menor nota, que foi 2, foi quem ganhou maior quantidade de livros, mantendo essa grandeza inversamente proporcional. Quanto maior a quantidade de livros, menor foi a nota da pessoa. Por isso que foi inversamente proporcional. Certo? Eu sei que isso aqui é um pouco mais difícil de assimilar, mas espero que você esteja entendendo. Aqui, ó, a gente vê quem teve a menor nota foi quem ganhou a maior quantidade de livros. E quem teve a maior nota, que foi 5, foi quem ganhou a menor quantidade de livros aqui, ó. E o do meio ganhou a quantidade do meio ali, certo? Então, essa foi o conteúdo de grandeza diretamente e inversamente proporcional.
Diz aqui nos comentários o que você achou. Achou muito difícil? Achou que deu para acompanhar? O que você acha? Acha que vai cair esse conteúdo na prova? Bom, eu acho bem provável que caia grandeza diretamente proporcional. A inversa eu acho um pouco mais difícil de cair, mas é bom você dar uma olhada e dar essa estudada. Como é o conteúdo mais denso, eu recomendo que você anote o passo a passo. Anota o passo a passo e vai resolvendo as questões com esse passo a passo. Que aí, com o tempo, essas questões vão ficar simples para você, tá? Eu peço que, se você gostou dessa aula, que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe seus comentários. Muito obrigada!